Sejam bem-vindos, alunos e alunos do CPEM, para mais dessa aula de legislação penal especial, legislação processual penal especial. Vejam só, hoje a gente vai ver o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso que está previsto na Lei 10.741 de 2003. Queria que vocês entendessem o contexto dessa lei. Houve, pessoal, ali pelos anos 2001, 2002, nesse meio tempo, uma novela chamada, aqui no Brasil, chamada Laços de Família. Nessa lei, nessa novela, o que acontecia? Tinham dois idosos que eram violentados diuturnamente do ponto de vista financeiro, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista físico por sua neta, na época, uma menina chamada Doris, enfim. Isso chocou o Brasil de uma forma enorme. Percebeu-se que, apesar da gente ter constitucionalmente ali alguma besteirinha, alguma defesa muito simplesinha, a gente precisava de uma lei que protegesse o idoso, certo? Foi criada, então, e aprovada a legislação 10.741 de 2003. Para você responder o estatuto, as questões que dizem respeito ao Estatuto do Idoso, você tem que ter um pensamento pró-idoso. Do mesmo jeito que quando a gente vai fazer uma questão de penal, a gente tem que ter aquele indúbio pró-réu, que a gente tem que pensar, na grande maioria das vezes, querendo ou não, no que é melhor para o réu. Quando a gente estava respondendo uma questão de idoso, é muito óbvio que você precisa responder aquilo que mais assegura o idoso, aquilo que mais favorece. Tudo bem? Tudo. Acontece. E, professora, então se for assim, eu não preciso nem achar essa aula. Calma com o andor, que o santo é de barro. Você vai precisar colher aqui alguns detalhes, porque a pessoa que faz sua prova, ela sabe que você, por óbvio, vai escolher o que é melhor para o idoso. Ela vai jogar com a idade desse idoso, ela vai jogar com as informações, dizer que algumas informações estão na Constituição, quando na verdade estão na lei. Vai dizer que um crime que está acontecendo ali está no Código Penal, quando na verdade está no Estatuto do Idoso. É por isso que você precisa prestar bastante atenção nessa aula que a gente vai ver agora. Eu sugiro que, caso você tenha tempo aí agora, dê pausa e leia primeiro os artigos dessa lei. Uma lida rápida, na parte ali dos crimes. Tá certo? Os primeiros 10 artigos e depois dos primeiros 10 artigos, a parte dos crimes. Isso não soma 15 artigos. Ah, professora, eu prefiro assistir a sua aula primeiro. Então tá bom, vamos ter muita paciência. A gente aqui vai em alguns momentos ler a lei seca, porque eu quero deixar para você bem mastigadinho. Tá certo? Chega de blá blá blá, vamos começar a estudar o Estatuto do Idoso. Pessoal, ops. Sim, minha gente, meu nome é Maria Alexa, viu? Estou aprovada em 2 concursos para delegado, sou formada em Direito. Vamos embora. Proteção criminal do idoso. É isso que a gente vai ter na Lei 741 de 2003. Mas antes disso, eu preciso ter uma noção do que está na CF 88. E isso vai estar em 2 artigos, pessoal. A proteção do idoso na Constituição vai estar nos artigos 299 e 230. Vai dizer o seguinte, que os pais têm dever de assistir, criar e educar os filhos menores, do mesmo jeito que os filhos maiores, mais 18, têm obrigação, têm dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. É quase uma situação religiosa. A Constituição está dizendo o seguinte: pais, cuidem de seus filhos quando eles forem crianças, adolescentes. Filhos adultos, cuidem de seus pais quando eles envelhecerem. Nem tudo pode ficar na mão do Estado. Eu preciso que a família, que tem proteção constitucional e legal, também se organize de forma que possam uns cuidar dos outros. Tudo bem? Aí no 230 ele vai dizer o seguinte: a família, a sociedade e o Estado. A família, a sociedade e o Estado têm dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar.
garantindo-lhes o direito à vida. Quer dizer, pessoal, que se ele falar o Estado, e somente ele, tem dever de amparar as pessoas idosas, vai estar errado. A família e o Estado têm o dever de amparar as pessoas. Estaria incompleto. Cuidado. É uma coisa simples, mas o óbvio precisa ser dito. A família, a sociedade e o Estado. A partir do momento que eu tenho uma alternativa de prova, principalmente se for prova CESP, e a gente sabe que prova CESP, estando incompleta, provavelmente está errado. Então, se vier a família, ou só a família, ou a família com exclusividade tem a obrigação de assistir ao idoso, está errado. O Estado precisa e a sociedade também tomar conta desses idosos, tá certo? Agora, veja só, é preferível para a Constituição que esse amparo aos idosos sejam executados preferencialmente em seus lares. Para quem é aqui de Caruaru e região conhece, aqui em Caruaru a Casa dos Pobres. Lá tem uma grande quantidade de idosos que são cuidados lá. É bom, é ótimo, é uma excelente instituição. Mas a Constituição e também o Estatuto do Idoso querem que a gente tente cuidar desses idosos na casinha deles. Porque, por óbvio, se você tem 80 anos e há 40 anos você mora num lugarzinho que você considera sendo seu, tirar você dali e jogar você no asilo é um choque. É muito melhor para a sua saúde psicológica e física que você continue na sua casa. Então, vai dar-se preferência ao cuidado em casa, ao cuidado na comunidade originária daquela pessoa idosa. Outra coisa, pessoal. E aí a gente começa com pega para capar nas provas. O parágrafo 2º do 230 vai dizer que aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade de transportes coletivos e urbanos. Está falando aos maiores de 65 anos. Olhe para mim, a não ser que você tenha algum problema cognitivo, você não leu aos idosos. Você leu aos maiores de 65 anos. Se vier na sua prova aos idosos, é garantida a gratuidade de transportes coletivos e urbanos. Você vai parar e vai prestar atenção assim. Porque se estiver falando conforme a Constituição, essa questão vai estar errada. A CESP colocou na sua prova para PRF, sua prova para PM, se for para PM, para civil, se for para civil, para delegado, se for para delegado. Se colocar assim, é correto, é verdadeiro ou falso? A Constituição de 88, garantidora dos direitos dos idosos, garante a estes, nos termos do artigo 230, a gratuidade do transporte público. Você vai colocar que está errado, porque ela está falando em pessoas maiores de 65 anos. A gente vai ver daqui a pouco que o Estatuto do Idoso considera a pessoa como idosa a partir dos 60 anos. Idoso no Brasil é a pessoa que tem mais de 60 anos. A gente vai continuar estudando agora e vai ver que no Código Penal muitas vezes fala pessoa de 70 anos, pessoa de 55, pessoa de 60, pessoa de 65. Aposentadoria compulsória aos 75. Cuidado com idade e cuidado com o nome idoso. Toda vez que sua prova trouxer para você a idade, o número da idade, a gente tem que abrir o olho. A Constituição diz o quê? Para a gente prosseguir? Aos maiores de 65 anos, certo? E isso é diferente do conceito legal de idoso. Vamos seguir. Pessoal, essa garantia que a gente viu aí na CF, na CF, a garantia de transporte público, inclui pedágio? Beleza, o ônibus não precisa o idoso pagar. Mas e se for um ônibus intermunicipal e ele está levando bagagem? Eu cobro, a empresa, por exemplo, a empresa X pode cobrar dele só a bagagem? Vamos ver. Olha, pessoal. Aqui a gente já disse, né? Que esse conteúdo do segundo cai muito em prova, garantia de transportes coletivos e urbanos para maiores de 65. Vamos voltar agora para essa gratuidade da passagem. Ela englobaria outras custas, como pedágio. Também, pessoal,
Também isentos das tarifas de pedágio e utilização dos terminais. Vejam só. Caso você não saiba o que é pedágio, às vezes a gente tem uma estrada paga. Por exemplo, quem vai daqui de Caruaru para Porto de Galinhas, em algum momento, vai passar na estrada por um posto de pedágio. Aí você paga, por exemplo, lá, 15, 20 reais para se locomover. Você pode, por exemplo, não estar num transporte público. Você pode estar no seu carrinho. Você, idosinho, seu avô, seu pai, sua mãe, tem um carrinho, um palhozinho. Lá ele é idoso, está identificado como carro de um idoso. Se ele passar por esse pedágio, ele não paga. Se ele tiver de ônibus, e o ônibus e na passagem de ônibus existe uma cobrança a mais em cima da passagem, de, por exemplo, 40 centavos a mais em cada passagem dos 55 lugares do ônibus, para que seja pago o pedágio. O idoso não vai pagar, não. Então, quando eu garanto o direito desse transporte gratuito ao idoso ou ao maior de 65 anos, se for de acordo com a Constituição, nesses casos, a gente vai ser livre de pedágio e outras custas extras. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. A gente vai ver, existe na lei de idoso a reserva de 2 vagas gratuitas por veículos para idosos, ou seja, num ônibus intermunicipal. A gente tem aqui em Caruaru a Coletivo, que fica aqui do lado do CEPEM, tem a Caruaruense, intermunicipal. Vai haver, pessoal, uma reserva de 2 vagas gratuitas por veículos para idosos, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, prevista no artigo 40, inciso 1 do Estatuto do Idoso. E não se limita ao valor das passagens, abrangendo eventuais custos relacionados diretamente com o transporte, em que se inclui tarifas de pedágio e utilização de terminais. No edital de vocês, pessoal, o que cai é crime contra os idosos. Na parte de legislação especial, estuda-se crimes contra o idoso. Acontece que nessa lei também tem informações importantes e que provavelmente vão cair. Uma delas é que no transporte intermunicipal, quando a gente está falando de ônibus, está falando de, sei lá, van, que seja, transporte intermunicipal, 2 vagas vão ser garantidas para idosos, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Nesse caso, essas pedágio, extra, o que seja, coisa relacionada à bagagem, não vou cobrar do idoso, porque está abrangido. Tudo bem, tudo. Professora, só já se repetiu várias vezes. É porque eu preciso que você entenda, meu amor. Vamos lá. Idoso é aquele que tem 65 anos de idade? Não. É instituído o Estatuto do Idoso, destinando a regular direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Isso é o nosso idoso. 60 anos é o idoso, pessoal. Algumas garantias, como a gente já viu, são para mais de 65. Agora, existe também o que a gente chama de super prioridade ou de super idosos, que são aqueles com mais de 80 anos. Quer dizer que num universo onde eu tenho vários e vários e vários idosos, quem vai ter prioridade são os que têm mais de 80 anos. Eu estou na fila da lotérica. Isso é o exemplo mais básico. Na fila da lotérica, às vezes, a fila dos idosos está maior do que a fila das pessoas que não são idosos. E a fila dos idosos era tão grande que a gente precisou criar, o legislador brasileiro precisou criar uma prioridade dentro da prioridade para aquelas pessoas que têm mais de 80 anos. Tudo bem? Então, meu idoso seria a pessoa com 60 anos mais. O meu super idoso seria aquele com 80 anos mais. Tudo bom? Vamos voltar. O Estatuto do Idoso ele tem um impacto em várias outras legislações. No sentido de que o crime, se for cometido contra o idoso, a pena pode ser maior. Minha gente, é aquilo que a professora disse a vocês. A gente enxerga tudo que diz respeito a idoso com um olhar de proteção maior. Então, é claro que o Estatuto do Idoso impacta no Código de Processo Penal, no Código Penal, porque o idoso enquanto criminoso, vai ter algumas facilitações para que ele não cumpra a pena da forma tão pesada quanto as pessoas que não são idosos. Do mesmo jeito, o crime contra o idoso vai ser julgado de uma forma muito mais pesada. Por quê? Porque a reprovação de você lesionar um idoso é muito maior.
Porém, a lei coloca crimes contra uma pessoa com mais de 60 anos, ao invés de nomear como idoso. O CP fala 60 anos algumas vezes e não diz, não chama idoso. Tá certo, pessoal? Então, eu preciso que você, é aquilo que a gente estava dizendo, tenha cuidado com a nomenclatura. Professora, mas a senhora acabou de dizer que se idoso é da forma que está no Estatuto do Idoso, é a pessoa com 60 anos. Aí vem o Código Penal e fala pessoa de 70 anos, pessoa de 65, pessoa de 55, pessoa de 60. Aí tá, eu preciso que você lembre. Quando ele fala pessoa de 60, ele está falando de uma pessoa o quê? Idosa nos termos do Estatuto do Idoso. Tudo bem, basicamente é isso que a professora de vocês colocou aí. Agora o CP, por exemplo, minha gente, no artigo 115, quando vocês estudaram prescrição, porque eu sei que vocês estudaram prescrição. Lá no 115, ele vai determinar uma redução do prazo prescricional pela metade, se o infrator tiver mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Quer dizer que se ele falar, vai ser reduzida pela metade o prazo de prescrição quando o réu for um idoso, vai estar errado. O prazo de prescrição só vai diminuir pela metade se a pessoa tiver 70 anos ou mais. Professora, então a senhora aí está complicando minha vida, porque a senhora disse que eu tenho que olhar tudo com olho bom para o idoso. Cara, e de fato a gente precisa. Agora, o seu examinador, ele quer o seu sofrimento. O seu examinador, ele quer que você reprove, porque ele precisa diminuir a quantidade de candidatos na cláusula de barreira que ele vai mandar para a segunda fase do seu concurso. Então, ele vai usar isso para lhe prejudicar. Agora, você, claro, tem que ter na sua cabeça que você vai tentar responder o melhor para o idoso. Mas chegando numa questão de processo penal, ou chegando numa questão de estatuto do idoso, alguém lhe perguntando se a prescrição diminui pela metade para o idoso, aí você vai dizer que não. Porque você viu comigo, professora Alexia, que não. A prescrição diminui pela metade se o agente tiver mais de 70 anos. Estamos combinados? Vamos seguir. Aí, veja só. Artigo 115 do CP. A gente viu que é mais 70. E ele é mais antigo que o Estatuto do Idoso. Porque o Estatuto do Idoso é de 2003. E esse artigo 70 aqui é da década de, sei lá, 60, 70, 80. Na verdade, pessoal, eu acho que aqui é década de 40. Enfim. Aí, beleza, veio uma lei superior, uma lei posterior, melhorando a coisa, dizendo que idoso é a pessoa com 60 anos. Será, professora, que não vai ficar valendo 60 anos, então? Não, pessoal. O STF e o STJ entenderam que não houve a mencionada derrogação em razão do critério utilizado pelo Código Penal ter sido a idade e não sua condição de idoso, além de ter estabelecido uma idade específica. Foi que o STF e o STJ disseram: o legislador, se quisesse ter falado pessoa idosa, o legislador, se quisesse ter protegido a velhice em si, teria dito. Ele escolheu por idade e ele lançou a braba e botou 70 anos. E é isso. Pronto, acabou. Tudo bem, pessoal? Agora, veja só. Antes da gente seguir para os crimes específicos, eu também queria ver com você a delato crimes. Quem é que pode chegar na polícia para denunciar um crime contra o idoso? A gente sabe, por exemplo, que nas situações de violência doméstica, quando a gente está falando no contexto de Maria da Penha, todo mundo tem obrigação de denunciar. Seja familiar, seja vizinho, seja uma pessoa que está passando na rua ali na hora, todo mundo tem obrigação de intervir. Pessoal, é a mesma coisa com o Estatuto do Idoso. A gente viu na Constituição, ali no artigo 230, que a obrigação da família, da sociedade e do Estado proteger o idoso. Partindo desse pressuposto, a lei foi ainda mais específica e colocou lá no Estatuto do Idoso que todo cidadão ele tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a essa lei, que tenha testemunho ou de que tenha conhecimento. E vejam só, a palavra deve e a palavra pode
São palavras que a gente tem que ter um cuidado extremo na hora da prova. Então, se o examinador pegar para você e colocar numa questão de ABCDE, uma alternativa, em que ele diga a você que uma pessoa verificou, por exemplo, Bruno verificou ou escutou que o seu vizinho, Joãozinho, um senhorzinho que tinha 83 anos, estava sendo agredido por seu filho, ou sendo maltratado, ou sendo torturado, e ficou absolutamente chocado com aquela situação. Aí a ABCDE, vai a questão, a letra A diz assim, Bruno pode ir à delegacia mais próxima e denunciar. Tá errado. Porque Bruno não pode. Bruno deve. Todo cidadão tem o dever. Então, cuidado com essa palavra na sua prova, porque eles vão colocar pode e você vai querer assinar e vai errar. Uma coisa besta dessa. Então, todo cidadão pode. Então, quem vai fazer essa delatio criminis? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode. Pode, pessoal. Eu só espero que você não tenha anotado isso. Qualquer pessoa deve. Cuidado, minha gente. O óbvio. Olhem, o óbvio é o que reprova você numa prova. É uma coisa. Meu Deus, que coisa tão besta, que artigo tão besta. Essa mulher tá lendo artigo comigo. Você agora estava escrevendo no seu caderno, você colocou pode. Então, cuidado, minha gente. Todo cidadão deve, certo? O artigo 6 impõe um dever legal para todo e qualquer cidadão. Agora vamos para os crimes específicos da 741. Uma coisa que eu queria ver com vocês aqui, e a gente vai ter que ler, é a atenção, pessoal, para a quantidade dos crimes. Para todos os crimes que a gente vai ver no Estatuto do Idoso, a gente vai ter que se ligar que eles, na grande maioria das vezes, são crimes de menor potencial ofensivo. Em si, no crime de menor potencial ofensivo ou não, foi colocado um facilitador que vai poder ajudar em todos os crimes que estão ali no Estatuto do Idoso. Vamos ver qual é. Está no artigo 94, diz o seguinte: os crimes previstos nessa lei, cuja pena privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento da 9.099 e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do CPP e do CP. Você olha para mim e diz, professora, mas eu já estudei aqui, no CPEM, na aula de Lei de Juizado Especial Criminal, que lá, na verdade, vão os crimes de menor potencial ofensivo. E eles não ultrapassam 2 anos, professora. Tudo bem. No Estatuto do Idoso, esse patamar aumenta para 4 anos. É isso que eu quero que você lembre. Eu quero que você lembre que, que a regra na 9.099 é até 2 anos. Mas quando a gente fala da Lei do Idoso, no contexto da 9.099, a gente está falando de 4 anos. Tá certo, pessoal? Agora, esse dispositivo, minha gente, ele deve ser interpretado em favor específico do destinatário, o próprio idoso, e não de quem lhe viole o direito. E aí que tá onde você vai poder se lascar nessa sua prova. Quer dizer, professora, que se Bruno meteu o cacete no idoso, que é vizinho dele, e ele for condenado a uma pena de 3 anos e 6 meses, ele vai poder usar 9.099? Não. Quer dizer que se uma pessoa com mais de 60 anos praticar, ela sim, o idoso, praticou um crime, se o idoso, ele for o criminoso, a pessoa mais de 60 anos praticou o crime, ela vai poder, até não ultrapassando 4 anos, usar os instrumentos despenalizadores da 9.099. Pelo amor de Deus, minha gente. Não é uma pessoa que vai agredir o idoso, vai violar o direito do idoso, que vai poder usar essa benesse de 4 anos, não. É muito bom, minha gente. Eu cometo um crime mais grave, que é mais de 2 anos a punição dele, e vou poder usar toda a mamatinha que está na 9.099? Não, né, pessoal? Se eu estou protegendo o idoso, eu não vou deixar uma pessoa que viola o direito do idoso ter uma facilidade dessa. Entenderam? O artigo 94 do Estatuto do Idoso, quando ele diz que eu tenho direito
nos crimes de até 4 anos, a pena privativa de liberdade, usar o 9.099, usar o juizado especial criminal, eu estou usando isso para defender o idoso e não para defender quem pratica crime contra o idoso. Aqui, pessoal, vamos só aqui, olha, se ligar. Isso aqui não está na lei, não. Agora, isso aqui ia ser uma delícia se você anotasse no seu caderno. Com isso, os infratores não poderão ter acesso aos benefícios despenalizadores. Quando alguém fala despenalizador, já pode anotar aqui, ó, 9.099. De direito material, como conciliação, transação penal, composição civil dos danos e conversão da pena. Somente se aplicam as normas estritamente processuais para que o processo termine mais rapidamente, em benefício do idoso. Quem disse isso foi o STF, na ADI 3096. Tá certo, pessoal? E para encerrar a aula de hoje, desse bloquinho, vamos aqui, olha, quais são a natureza da ação penal do Estatuto do Idoso? O artigo 95 vai dizer que os crimes dessa lei, os crimes do Estatuto do Idoso, são de ação pública penal incondicionada, não lhe sendo aplicado as coisinhas top que tem no 181 e 182 do CP. Pessoal, todos os crimes contra uma pessoa que tem mais de 60 anos de idade, todos os crimes que são praticados contra o idoso vão ser julgados em ações penais públicas incondicionadas. Quer dizer que ninguém precisa representar o Ministério Público. Eu não preciso socorrer e representar na delegacia pedindo, pelo amor de Deus, me ajude, botar essa investigação para frente. De jeito nenhum. Se a Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado proteger o idoso, o Estado não vai precisar de representação de ninguém, não. Ele sozinho vai já tentar botar para frente essas ações. Por isso, são ações penais públicas incondicionadas. Eu não preciso de requisito, de fric-mitric, de condição de procedibilidade, nem de prosseguibilidade, não. Tudo bem? E esse 181 e 182 do CP? Tenho a mais absoluta certeza que você, quando estudou furto, roubo e crimes contra o patrimônio, lembra. Furto e roubo não. Furto e crimes, de um modo geral, contra o patrimônio, sem violência. Você lembra que em algumas situações a gente tem uma facilidade ali, uma representação, uma forma de o crime não ser incondicionado, e ser, na verdade, mediante representação. E a gente viu isso e eles vão dizer o seguinte, ó. Pergunta... Opa. Todos os crimes do Estatuto do Idoso, vamos lá aqui, pessoal. Todos os crimes do Estatuto do Idoso são de ação pública incondicionada? Sim. Não tenha medo, viu, minha gente? Não tenha medo. Se falar todos, oxi, aí você vá forte, sem medo. Todo crime com o Estatuto do Idoso é de ação pública penal incondicionada. Tá certo? Tudo bem? Vá, dê uma pausa, vá no banheiro, dê uma mijadinha, lave sua cara, tome um café e volte. A gente vai começar agora os crimes mais importantes e prováveis de cair na sua prova, detalhe por detalhe. Tudo bem? Um beijo.